disser para você que não tem jeito, como esse casal viu inúmeras vezes, acredite no Deus que você serve. Acredite no Deus que você serve. Às vezes conversamos com pessoas que têm a audácia, pessoas usadas pelo inimigo, né, mas, de dizer que milagre é coisa do Antigo Testamento. Totalmente antibíblico o que essas pessoas dizem. Deus continua fazendo maravilhas. É necessário apenas você crer e obedecer. Pai, eu te agradeço, Senhor amado, por essa noite tão maravilhosa, uma noite ao qual, Senhor amado, nós almejamos, nós esperamos tanto isso acontecer. Senhor, muito obrigado. Eu expresso a minha gratidão, e se eu tivesse tempo, eu falaria aqui 1000 vezes. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez na vida dessa família. Abençoa a irmã Verônica, abençoa o diácono Rogério, abençoa, Senhor amado, o pequeno Nicolas. Senhor amado, nós vamos viver para ver essa criança crescer, Senhor amado, como já estamos vendo, Pai, saudável, estudando, depois vai se formar, vai estudar, vai se formar, se até lá o Senhor não voltar, eu creio que o Nicolas será um grande homem de Deus. E nós expressamos a nossa gratidão uma vez mais para contigo, em nome de Jesus. Aplauda o Rei da Glória nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Desde já eu quero agradecer a todos que oraram pela gente e pedir desculpa pelo nervosismo. Quem me conhece sabe que isso aqui para mim é muito. Então, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Marcos, capítulo 10, versículo 27. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos acharam? Glória. Jesus, porém, olhando para eles, diz: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Glória. E é em cima desse versículo que eu vou contar o testemunho do Nicolas. Eu sou casada há 8 anos com o diácono Rogério, e desde 2011 a gente tentava ter o nosso filho. E vários exames, nada de errado comigo, nada de errado com ele, como as coisas só acontecem no tempo de Deus, né? Em 2013, no culto de ação de graça na minha casa, a pastora Deus foi e ela me falou que Deus ia me dar um filho varão. De 2013 para 2019 se passaram 6 anos. E aí, em março de 2019 veio o positivo. E foi daí que começou a nossa luta e o nosso milagre. No dia 2 de março, eu descobri que estava grávida pelo exame de farmácia. No dia 4, eu fiz o exame de sangue e confirmamos a gravidez. No dia 23 de março, veio o nosso primeiro susto. Eu tive um sangramento e correram com isso no dia 23 de março, no sábado. Correram comigo para o hospital do Gama. Chegando lá, o médico examinou e tudo, mandou eu voltar para casa e ficar de repouso e fazer uma ecografia. Fiquei de repouso no sábado à noite, no domingo. Na segunda de manhã a gente foi fazer a ecografia. Descobri que eu estava com descolamento de placenta. E isso eu tive que ficar de repouso, né? E aí eu ia fazer as ecografias de 15 em 15 dias para poder fazer o acompanhamento. Fui encaminhada para a área de risco aqui da cidade, para a gravidez de risco, e fazendo os acompanhamentos. No dia 16 do 4, mais um susto. Numa ecografia, mostrou que eu tinha descolamento no útero. E aí o meu repouso passou a ser absoluto. Não
não podia fazer nada, não podia andar. Foi aí que a gente ficou afastado da igreja nessa época, né? Fiquei abril, maio e junho em repouso absoluto. Quando foi no final de junho, eu fui levada às pressas para o HUB, perdendo o líquido amniótico. Eu estava com 20 semanas. E aí eu fui atendida pelo médico no domingo. Ele, com muita má vontade de me atender, ele só falou assim: volta para casa, amanhã você faz uma ecografia e volta aqui. Quando eu voltei, no dia 1º no HUB, eu fui atendida por uma médica. E aí realmente constatou que eu tinha perdido todo o líquido amniótico, a bolsa estava vazia de tudo e não deu para ver direito na ecografia. Quando eu cheguei lá no HUB, a doutora virou para mim e falou bem assim: a sua situação é uma situação para aborto. E ela ficou insistindo nesse aborto, que era para a gente fazer o aborto. E a minha mãe que estava comigo na hora no consultório falando que não. E aí ela ficou com muita má vontade de me atender, porque ela não queria ter o trabalho de cuidar da gente. E aí ela pegou e me internou às 14 horas do dia 1º. Quando foi às 20 horas do dia 1º, eu recebi alta, com um encaminhamento para que eu voltasse para o hospital no dia 3 para fazer outra ecografia para confirmar a perda do líquido. Voltei para casa, fiquei de repouso na terça, na quarta-feira voltamos para o hospital. Foi aí que realmente 2 médicos que estavam lá na sala da ecografia constatou a perda do líquido, não tinha mais líquido no bolsão, não tinha mais líquido em nenhuma das bolsas. E aí eles voltaram com o assunto do aborto, que a melhor opção para a gente era o aborto. E aí eu já comecei a desesperar, porque eles começaram a dizer que eu ia morrer, que o Nicolas ia morrer, que se ele ia nascer totalmente atrofiado, que ou eu ia perder o útero. Eles começaram a aterrorizar mesmo. E aí eu chorando, falando que não. Por fim eles olharam para mim e falaram bem assim: mãezinha, você não tem opção de escolha. Nós vamos chamar o pai da criança para ele estar assinando o aborto dele. O Rogério, graças a Deus, não assinou. E assim a gente lutou para ser internada lá. E aí eu subi para a internação. Eu fiquei de 16 horas até as 20 horas para ser internada. Porque o médico que estava de plantão na quarta-feira era o mesmo médico que tinha me atendido no domingo. Como ele já sabia do caso, ele não queria. Porque para eles era um caso perdido. Não tinha chance. E aí, graças a Deus, com a troca do plantão, veio um médico muito abençoado. E ele falou que estaria me internando. Explicou todos os riscos que a gente já tinha escutado de um jeito muito agressivo. E ele me internou. E eu fui para a área de risco lá da obstetria do HUB. Eu fiquei, eu já estava com 20 semanas e 5 dias. E aí, eu tinha que segurar ele no mínimo até o dia 28/9. Que era quando ele poderia ter a vaga na UTI e não correria tanto risco de vida para ele. Só que o tempo de Deus não é o nosso. Quando foi no dia 25/7, eu comecei a sentir as cólicas. E isso era umas 7 horas da noite. Quando foi meia-noite do dia 25 para o dia 26, a minha mãe chamou a médica para atender e ela me examinou. Eu estava com 3 centímetros de dilatação já. Eu fui encaminhada para o centro cirúrgico e fiquei lá esperando. Aí ela falou para mim: Verônica, se nascer agora, ele não tem direito à vaga da UTI. E eu orando, pedindo a Deus, chorando, desesperada. Quando foi 2 horas da manhã, ela falou bem assim: se não evoluir, você volta para o quarto. Mas aí eu estava já com 6 centímetros de dilatação. Então não tinha como mais voltar atrás. Eu ia ganhar, né? E nisso eu fiquei a madrugada toda, dia 26 todinho. Quando foi dia 26, às 16h50, ela me autorizou a tomar um banho.
E nisso eu fui tomar o banho. Quando eu voltei do banho, era umas 17h10 mais ou menos, ela pegou e veio me examinar novamente e eu já estava ganhando ele. Ele já estava nascendo. E aí chamaram a pediatria da UTI neonatal, né? 24 semanas, ele era um feto para eles. Ele não tinha completado nem as 25. E aí ela virou para mim e falou bem assim: mãezinha, ele só vai ter direito à vaga imediata da UTI se ele chorar. Se ele não chorar, ele vai ficar 1 hora na sala ao lado para ver se ele sobrevive. Se ele sobreviver, nós entubamos e cuidamos dele na neve. Por que eles falaram isso? Para uma criança de 9 meses chorar, às vezes precisa levar um tapa. Então eles estavam apostando que o Nicolas não ia chorar, que ele ia ter que esperar 1 hora na sala. Mas para a honra e glória do Senhor, o meu filho nasceu chorando. E aí eles tiveram que entubar na hora, porque foi o que eles me proporam, que ele só ia ser entubado se ele chorasse. E aí eu já fiquei desesperada quando eu vi o choro. Eu falei: Rogério, acompanha, vai entubar meu filho. E aí quando o Rogério já estava saindo da sala, ele já vinha entubado. E aí começou a nossa luta, porque ele nasceu com anemia gravíssima por pouco tempo, que ficou na barriga. Ele nasceu com uma bactéria que eu tinha pegado do dia 25 para o dia 26, porque eu fazia todos os dias o exame de rastreio infectológico para saber se eu tinha bactéria. Então, assim, a bactéria foi pegada na sala de parto de um dia para o outro. E aí ele foi entubado, entrou na NEL, ele nasceu com 24 centímetros, 870 gramas. E ele entrou no antibiótico, e aí ele ficou nesse antibiótico por bastante tempo. Quando foi no mesmo dia, a gente só pôde ver ele às 9 horas da noite. Ele foi internado na UTI às 17h28 da tarde, e eu só consegui ver meu filho às 9 horas da noite. E quando a gente chegou lá, as médicas já foram curtas e grossas, que a situação dele era delicada, que ele não teria muitas chances e que ele, como ele estava com o agravante da bactéria e com o agravante da anemia, então para ele estava um caso muito difícil. E aí eles colocaram ele no antibiótico e ficou. Quando foi no 3º dia de nascido do Nicolas, ele chegou a 611 gramas na média. Ele não tinha peso para nenhuma dosagem boa de medicamento, ele não tinha. E aí o leite dele era 1 ml de 6 em 6 horas, era soro o tempo inteiro. E com isso ele foi se estabilizando gradativamente lá. No dia 2, ele fez um exame para saber se tinha mais alguma bactéria. E nesse exame, eles levantaram a hipótese dele ter meningite. E aí começou o outro desespero, né? Porque não tinha condição dele ter meningite e sobreviver naquela situação. Graças a Deus o exame deu negativo. E aí com 12 dias de nascido, tentaram fazer a primeira desintubação dele. Ele ficou 6 dias sem o tubo. Mas aí ele, por estar fraco demais, não conseguiu, né? Aí voltou depois de 6 dias. No dia 16/8, a gente descobriu que ele tinha pegado outro vírus lá dentro, e um vírus pelo meu leite. Pelo eu ter ficado muito tempo com a bolsa estourada dentro do hospital, eu peguei um vírus e passou para ele pelo leite. O vírus era forte e causava muitos danos. Podia afetar o coração, o pulmão, e aí ele entrou no antiviral. No dia 31, ele começou a passar muito mal mesmo. E a gente não conseguia nem chegar perto para ficar falando, porque quando a gente chegava perto da incubadora dele, ele agitava. E nisso ele ficava bastante cansado e tinha as quedas de saturação dele. E nisso a gente já estava no dia 31/8, e ele na neve, com 1 mês já de nascido. No dia 3 de setembro, foi a primeira vez que eu consegui pegar meu filho no colo. Ele já com quase 2 meses. E lá é o canguru, né, que eles falam.
quem já teve filho na anel sabe, a gente coloca ele aqui e amarra. Eu tinha que ficar com ele no mínimo 1 hora. E aí, nesse dia, eu fiquei com ele 1 hora na anel. Eu estava até com a minha cunhada lá. A gente ficou feliz e tudo por conseguir pegar ele. Só que depois dessa 1 hora, ele teve uma queda de saturação grave. E meu filho parou. Ele parou, foi a primeira vez que ele parou de tudo, de respirar, o coração, os batimentos caíram. E aí tiveram que fazer a reanimação dele. Nisso a gente ficou lá fora esperando. Ficaram, graças a Deus, a equipe da Neonatal no HUB é uma equipe maravilhosa. Então, assim, eles correram bastante, conseguiram estabilizar ele. Trocaram o tubo, reentubaram ele. No dia 13/9, tentaram colocar ele mais uma vez no meu colo. Aí, nesse dia, a gente não conseguiu ficar nem 5 minutos com ele, porque ele também parou. Então, assim, a gente colocava ele no colo para a melhoria dele e ele parava. Ele parava de respirar, os batimentos cardíacos dele iam caindo e aí tinham que fazer a reanimação dele. Aí, depois do dia 13, graças a Deus, reanimaram, reentubaram de novo, porque estavam dizendo que estava tendo uma infiltração no pulmão, e aí reentubaram ele de novo. E aí, após o dia 13, a gente conseguiu ficar do dia 13 ao dia 20 tranquilos, com a vida normal da Nel. No dia 20/9, ele fez uma tomografia na cabeça, e apareceu um sangramento. E aí, desse sangramento, podia paralisar o lado, ele podia perder os movimentos, ele podia não sobreviver. Era só assim que eles falavam: mãezinha, não cria esperança. Mãezinha, ele é pequenininho. Mãezinho, ele é prematuro extremo. Então, a gente está fazendo a nossa parte, mas ele tem que fazer a dele. E era só isso que a gente escutava. E aí, ele pegou, depois do dia 20, ele já estava com 1,7 kg, 55 dias internado. E, para a glória de Deus, o sangramento era pequeno, era nível 1. Então, assim, o risco de acontecer a paralisia era pouco, mas existia. E, assim, os médicos são secos, né? Eles não ficam adulando, eles chegam e falam do jeito que eles acham que é melhor. E aí, quando foi no dia 28, ele fez o exame da bactéria, para ver, né? Dia 28/9, já tinha dado negativo, graças a Deus. E ele saiu do antiviral. Ele ficou esse tempo todo no antiviral, que era um medicamento agressivo, só que ele saiu de lá e o pulmão dele ficou todo ferido. O pulmão do Nicolas ficou com umas feridas parecendo os furinhos. Todos os 2 pulmões. E aí, ele já tinha 1,9 kg, era o que ajudava a gente, porque ele pegou peso rápido. Então, conforme ele ia pegando o peso, podia aumentar a dosagem do medicamento para fazer efeito mais rápido nele. E aí, no dia 6/10, ele desentubou. Não. No dia 28, ele conseguiu desentubar. Quando foi do dia 6/10, ele teve que entubar de novo. No dia 20/10, ele saiu novamente do tubo. E aí, ficamos só 3 dias. Dia 23/10, ele reentubou. Então era assim, a gente chegava, saía de lá, deixava ele sem o tubo. Quando a gente chegava, estava o susto dele entubado de novo. E as intubações eram agressivas até para ele mesmo, porque poderia furar o pulmão. E aí ele ficou nisso. Quando foi no dia 23/10, ele novamente parou. Foi a última vez que ele parou, para a honra e glória do Senhor. E assim, a gente estava na anel na hora. Ele ficou completamente preto. Ele ficou completamente sem ar. Foi desesperador, gente. Você olhar para o seu filho e ver ele morrendo ali. Mas, como Deus estava fazendo a obra e o milagre, ele caiu. Glória a Deus. Aí, quando foi dia 31, no dia 31/10, ele refez o exame da cabeça e ele ainda continuava com sangramento, mas não tinha evoluído. Então ainda estava
nível 1. No dia 31/10, a gente teve uma reunião com a médica. E aí ela veio falar dos pulmões dele, que não estava bem, que ele não tinha previsão de alta, que eu não precisava passar Natal e Ano Novo em casa com ele, porque ele não tinha. E se ele viesse para casa, o dia que ele viesse para casa, ele viria com oxigênio e ele ficaria dependente do oxigênio anos. Ela falou desse jeito para mim. Mãezinha, quando ele for, ele vai ficar dependente do oxigênio anos. E aí a gente já estava em campanha de oração pela vida dele, continuou. Liguei para o pastor, falei para o pastor, e pastor, Verônica, a gente vai intensificar as orações e ele não vai ficar dependente assim anos. E aí ela ainda olhou para mim e falou assim, mãezinha, com 25 anos de pediatria UTI neonatal, eu não falo para você que o Nicolas vai sair daqui bem. No dia 30/10, ela me falou isso. Quando foi no dia 1/11, eu estava dormindo lá no hospital, tinha um quarto para as mães que tinham bebê no hospital, e eu estava dormindo lá. Quando foi 6 horas da manhã, as meninas me ligaram e falaram assim, Verônica, desce aqui na Anel. Gente, eu estava no 3º andar, a Anel fica no térreo. Eu desci de elevador, eu acho que nem alma eu tinha mais, porque foi desesperador. Quando eu cheguei na Anel, estava todo mundo em cima dele, e aí ele tinha arrancado o tubo novamente. E aí as médicas falaram para mim bem assim, Verônica, a gente vai tentar forçar ele a não entubar de novo. Vamos colocar ele no CPAP, que é o aparelho do nariz, e se assim ele conseguir, a gente vai evoluindo com ele. Quando foi no dia 3, ele cansou bastante. E aí elas falaram que iam reentubar ele. Mas aí tinha uma doutora que estava lá e falou bem assim, não, ele dá conta. Ele está acostumado a máquina fazer o trabalho por ele. Porque quando ele estava no tubo, ele respirava só 30% o esforço dele, 70% era a máquina. E quando ele parou, ele respirou 100% da máquina. Então elas falaram que ele estava dependente da máquina. E essa médica não aceitou a reintubação no dia 3. Ela falou para mim, eu não vou reintubar. Só se o caso ficar bastante grave, a gente tem. No dia 5/11, ele saiu do CPAP. Ele foi para o UDI, que é tipo um capacete que colocam neles e fica só o oxigênio circular ali dentro do capacete. E aí, graças a Deus, o Nicolas foi evoluindo. E a médica que tinha falado para mim que tinha 25 anos de pediatria neonatal, ela não estava, ela tinha pegado uma semana de folga. Quando foi no dia 9, ele saiu do UDI e foi só para a mangueirinha. Ele estava respirando 100% por ele já. Glória a Deus. E aí ela chegou lá e ela falou bem assim, quem autorizou a fazer isso? Aí as meninas falaram bem assim, ele se autorizou, ele tirou o tubo e ele foi evoluindo. Isso dia 9. No dia 10 veio a tão sonhada notícia que se a gente conseguisse o oxigênio para casa, eu ia receber a alta da Anel. E assim, eu coloquei o pessoal daqui do hospital aqui doido. Vim embora correndo, e eu falando com as meninas, Camila, eu preciso do oxigênio, ela, Verônica, isso é coisa que demora 1 mês, 15 dias no máximo. Camila, eu quero oxigênio para ontem, eu quero vir embora. E aí ela ligou, correu atrás, e graças a Deus, no dia 12 o oxigênio chegou lá em casa. E aí, no dia 14, veio a tão sonhada alta da UTI neonatal. Depois de 114 dias lá internado. Nós recebemos a alta da UTI neonatal, tinha 14/11. Ele estava pesando 3 quilos, 370 gramas. Mas a gente precisava passar pela enfermaria, né? Que é a UTI, ela não dá alta direto. Então eu fiquei dia 14 à tarde, dia 15 o dia todo,
No dia 16 de manhã eu já coloquei a médica doida. Eu quero a minha alta, eu quero ir embora. Ele vai ficar aqui, ele vai pegar uma bactéria, porque a limpeza lá da enfermaria não é a mesma limpeza da ANEL. E ela, Verônica, calma, vamos refazer os exames. Eu falei, então vamos refazer hoje, porque amanhã eu quero ir embora. Ela, mas eu não dou alta no sábado. Eu falei, mas a minha você vai dar. E comecei a perturbar muito o juízo da médica, gente, porque eu já estava cansada de ficar naquele hospital. E aí ele refez todos os exames no dia 15 do 11, deu negativo, graças a Deus. O exame da cabeça também deu negativo, o sangramento regrediu. E aí eu vim para casa no dia 16, no sábado, que ela disse que não ia me dar alta, mas ela veio. Glória a Deus. E aí, quando eu saí do hospital, ela falou para mim bem assim, Verônica, o Nicolas está indo, mas ele precisa ficar 6 meses no oxigênio em casa. E aí eu conversei com o pastor e com a pastora, e eles foram fazendo culto lá em casa depois que a gente chegou. E o pastor pegou e orando por ele e falou bem assim, então Verônica, dia 30 de dezembro o Nicolas não está mais com oxigênio. E assim foi, gente. Meu filho ele precisou ficar só 43 dias no oxigênio em casa. Não precisou ficar os 6 meses. Dia 31 de dezembro ele já estava na igreja sem o oxigênio. Ao todo, foram 116 dias no hospital. 116 dias que a gente entrava ali e não sabia se encontrar ele vivo, se encontrar ele bem, porque teve um dia de eu sair da ANEL para almoçar lá no refeitório e quando eu voltei, ele estava sendo reentubado. Ele estava bem. Só que aí ele teve uma queda de saturação grave, correram para fazer os exames e aí ele estava com uma anemia muito grave. Foram 3 transfusões de sangue que ele tomou lá na ANEL. Ele teve 5 desintubações. 4 foi ele mesmo que fez. De opção das médicas foi só uma. E foi uma das que ele não conseguiu, que ele quase parou. E hoje ele tem um prontuário sendo estudado pela UTI neonatal. Porque uma criança de 24 semanas, 5 meses, saiu de lá perfeito, sem nenhuma cirurgia. E não precisou ficar tanto tempo assim como elas pensaram que ele ia ficar no oxigênio. Então, eu só tenho a agradecer à igreja por toda a oração, por toda a cobertura, os meus pastores que me acompanharam. Era mensagem de noite, era mensagem de dia chorando. E a nossa família que nos apoiou. E um agradecimento especial à Diaconisa Carla, porque eu estava, quando eu não podia fazer nada, ela ia lá em casa fazer para mim. Glória a Deus. Quando o Nicolas chegou, ela foi me ajudar a cuidar dele. Então, assim, um agradecimento especial a ela, porque não só pelas orações, mas pelo cuidado físico que ela teve com a gente. E assim, precisei ir para o hospital, não tinha como, ela me socorreu, porque o Rogério estava no posto. E, gente, para Deus nada é impossível. Eu ouvi vários nãos. Eu ouvi várias vezes olhar para mim e falar bem assim, tira, ele não vai sobreviver. Tira, ele vai nascer atrofiado. E hoje, para a honra e glória do Senhor, ele está perfeito. Não ficou dependente do oxigênio. E assim, quando ele chega lá no HUB, nas visitas, nas pediatrias, né, as médicas ficam bobas pela evolução. Porque o Nicolas era para ser 4 meses atrasado na evolução. E ele não é. A gente preparou um slide com as fotos dele na ANEL. E até aqui o Senhor falou com vocês, acredite no impossível, porque Ele ainda faz milagres. Eu agradeço a oportunidade.
Aleluia, Jesus, faz lindo. Oh, meu Deus, é muito pequenininho. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Deus é fiel. Quero passar os avisos, agradecer os que nos visitam. Nós estamos com tempo ainda, são 21 horas e 14 minutos. Todas as pessoas que nos visitam nessa noite, que Deus abençoe, prospere a vida de cada um de uma forma grandiosa e volte inúmeras vezes. Pastor, hoje não teve a pregação, amados. Isso aqui é bem mais do que uma pregação. Isso aqui é nós vermos que o Senhor dos Exércitos ainda opera as grandezas dele, ainda faz as maravilhas. Olha, vejam só, uma médica que trabalha naquele hospital há 25 anos, falou para a mãe: tem 25 anos que eu trabalho aqui nesse hospital e nunca uma criança, e nunca uma criança nesse estado com 24 semanas teve alta. Mas essa pessoa, ela não conhece o poder do Senhor dos Exércitos. Ela não sabe que existe um Deus que ainda faz o impossível acontecer. E o que aconteceu na vida do Nicolas, para a honra e glória do Senhor, é um testemunho vivo que Jesus Cristo salva, cura, liberta e faz verdadeiramente o impossível acontecer. Nós estivemos lá visitando a irmã Verônica no dia do aniversário dela. E ela falou: pastor, ele só pode nascer amanhã, ele não pode nascer hoje. O Nicolas não nasceu naquele dia, mas nasceu no outro dia.